Bom, gente, bom dia. Meu nome é Tamires, trabalho hoje na Vivo e vim aqui contar um pouquinho para vocês da minha experiência, passar um pouquinho da visão da metodologia ágil para os projetos de transformação digital do Tex, que hoje a gente sabe que é um assunto muito frequente, né, o que está na cabeça aí de todo mundo, de todos os líderes de mercado. Então, eu vou passar aqui um pouquinho para vocês, todas essas visões que eu já tive, que eu tenho, tudo que eu estou construindo até aqui, e passar um pouquinho essa visão, talvez um pouquinho do lado de cada cadeira, que às vezes a gente não para pensar, né, eu acho que é muito importante. Então, primeiro de tudo, queria me apresentar. Eu sou a Tamires Xavier, quero contar um pouquinho para vocês da minha trajetória. Eu comecei muito cedo, comecei super novinha na PwC, ingressei no projeto de jovem aprendiz, tinha recém-formados 15 anos, e eu fiquei na PwC até 2015, entrei em 2008, fiquei até 2015, na consultoria tributária do Tex. Durante esse período, eu fiz a minha graduação em Ciências Contábeis e, logo na sequência, em 2015, eu fui trabalhar na Via Varejo, também como consultora do tributário, e foi uma experiência super bacana, porque lá no tributário, logo no começo, eu tive um desafio gigante na parte de tax, que a gente precisava assumir a parte de compliance, fiscalização, apoio à auditoria, a própria consultoria tributária, e o que mais acendeu aqui dentro de mim, a parte de projetos. Essa parte de projetos foi essencial para eu construir a minha carreira do jeito que ela é hoje. Durante esse tempo, eu fiz a minha pós-graduação na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, fiz a minha pós-graduação em Direito Tributário, voltei para a PwC na sequência e fui para a Vivo esse ano, logo no início do ano, fui para a Vivo, né, a Telefônica Brasil, e comecei a fazer o meu MBA em Digital Business, que começou recentemente, tem várias pessoas na turma, é super bacana, uma interação completamente online, digital, é super bacana. Então, minha trajetória profissional até hoje foi essa. A agenda que eu vou passar aqui um pouquinho com vocês vai ser sobre a otimização do tempo. Vou trazer aqui um pouquinho para vocês a visão de que a gente às vezes não pensa, né, de quem está do lado de lá da cadeira, né? Nós como líderes, nós como gestores, a gente pensa só no nosso resultado. E ter um pouquinho da visão de quem está do outro lado da cadeira é muito importante. Então, eu vou trazer isso aqui para vocês também. Vou falar um pouquinho da automação e da padronização de processos e atividades, o quanto que isso também é importante. A parte de análise crítica, que é fundamental em entender como, né, que todas essas coisas se relacionam, e o senso de responsabilização, que aí é a nossa chave do futuro, né, é o que a gente vai precisar, de fato, construir nas nossas equipes, na nossa empresa, para que a gente consiga entender todos os resultados que a gente almeja, conseguir chegar num futuro cada vez melhor, cada vez mais brilhante, né, e com o sucesso que a gente espera. Sobre otimização do tempo, gente, o que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer um pouquinho sobre as atividades manuais que hoje são efetuadas e às vezes a gente não para pensar. O tanto de atividade manual que a nossa equipe tem, às vezes a gente não percebe, né? O quanto que o nosso time fica focado desenvolvendo papéis de trabalho, o quanto de tempo que eles ficam ali desenvolvendo suportes, né? Papéis suporte para a gente entregar, seja um cálculo, seja algum apoio à auditoria, seja qualquer tipo de entrega, né? Que a gente precisa ter todo aquele suporte. O tanto de atividade manual que a nossa equipe faz para conseguir aquilo é um tempo discorrido gigante. Então, isso é muito complicado, a gente precisa parar e entender um pouco por que tudo isso acontece. E é justamente por isso que eu falo de elaboração de papel de trabalho. É justamente esse tanto de manualidade que nós temos, né? A nossa equipe hoje, nossa equipe, digo no geral, né? As equipes hoje, elas ficam muito focadas em trabalhos manuais, em elaboração de planilhas, em construção de Excel, né? Que a gente costuma falar. E esse trabalho manual, ele é sujeito a risco, ele é passível de erro, é um trabalho humano, né? Então, tudo que é humano a gente sabe que é passível de erro. Isso é muito complicado e isso leva um tempo
gigante, né? A gente incorre ali um tempo completamente exacerbado numa coisa que poderia ser muito mais simples. E isso acontece muitas vezes, gente, por quê? Às vezes a gente não para pensar nisso, mas a gente não sabe se o computador da nossa equipe é um computador bom, se o computador está com uma memória suficiente, se o que eles precisam rodar, se a máquina aguenta. Às vezes a gente não para pensar nisso. E até mesmo, gente, casos que eu já presenciei, coisas simples como fórmulas no Excel. Trabalho simples, coisas muito tranquilas de serem feitas. Às vezes a gente não para pensar que o time que está ali desenvolvendo todo esse trabalho, eles às vezes não têm aquele conhecimento que para a gente pode ser básico, né? Fazer um VLOOKUP, fazer uma pivot, fazer coisas muito tranquilas. Às vezes a equipe não tem esse conhecimento, às vezes a equipe não consegue ter essa análise, né, de juntar uma coisa com a outra para ter essa virada de tempo muito mais rápida. Às vezes a gente não tem essa visão, isso é muito importante. E aí, gente, por isso que falo que é extremamente importante a gente pensar em equipes multi-skill. Porque uma pessoa que fez contábeis, ela tem um pensamento diferente de uma pessoa que fez direito. Uma pessoa que tem algum tipo de conhecimento em tecnologia já vai ter outras visões. Então, quando a gente junta todo esse pessoal para entregar um resultado para nós, a gente já consegue ver toda a diferença, como que a gente consegue colocar tudo isso em prática no nosso dia a dia. Isso é muito complicado, a gente muitas das vezes não tem essa visão, a gente não consegue olhar, né, como um todo, né, a gente não consegue ver o nosso departamento dessa forma, e o pessoal que está ali, né, o time da operação, eles são os que mais sofrem, vamos dizer assim, né, com esse tipo de coisa. Então, é muito importante que a gente pense nas entregas que a gente quer receber, né, o que a gente espera do time, mas como que também eles estão prontos para aquilo, né? Quais são as ferramentas que eles têm? Isso é muito complicado e a gente precisa também pensar um pouquinho do lado de lá. E quando eu falo, gente, em automação e padronização de processos, é justamente nesse sentido que eu quero ir. Por quê? A tese do século, né? Muitos de vocês com certeza já ouviram falar, né? A exclusão do CMS da base de PIS e COFINS. É um exemplo clássico de papéis suporte gigantescos que a gente tem para conseguir comprovar, né, e demonstrar, chegar no valor do crédito, etc e tal. Gente, esses papéis de trabalho, e aí eu estou falando até mesmo da visão de experiências que eu já tive. Esses papéis de trabalho são coisas gigantes, são papéis de trabalho imensos, assim. E muitas das vezes o time que está ali exercendo aquilo vai fazer o quê? Vai buscar planilha por planilha, Excel por Excel. Isso é extremamente complicado. Excel trava, o computador dá erro, daqui a pouco dá tela azul, fica aquela bagunça. E tudo isso com trabalho manual. Às vezes o time ele não pensou que aquele trabalho poderia ser automatizado, que poderia ter uma construção de um RPA, que às vezes o time de TI poderia apoiar nesse sentido, em não só fazer a extração, mas em fazer a extração, em consolidar essas informações, em buscar ter o filtro certinho da forma que a gente precisa e trazer o resultado que a gente espera. Isso é muito importante que a gente também tenha visão, porque muitas das vezes, né, quantas vezes a gente já não foi no automático? Quantas vezes a gente já não trabalhou no automático, né? Às vezes o pessoal pede alguma coisa, a gente já sai desesperado fazendo, sem nem prestar atenção em como aquilo poderia ser feito. Então, todo esse desenvolvimento é muito importante. E essa parte de automação é extremamente importante por conta disso. Muitas coisas que a gente trabalha ali, né, catando migalhinhas, né, com vários papéis, se a gente colocar e implantar um RPA, coisa simples, a gente consegue resolver a nossa vida. Se a gente colocar um RPA, a gente consegue ter um resultado muito mais fácil, muito mais ágil, muito mais tranquilo e sem erro, porque a gente está falando de uma máquina, né? Lógico, a gente tem ali todas as conferências, né, que o time vai precisar fazer, etc e tal, mas isso é muito importante para a gente parar para pensar também do outro lado da mesa, né? Esse pessoal também precisa de apoio, precisa de uma visão e de um direcionamento. Então, isso é muito importante. Hoje, né, a gente viu aqui alguns vídeos, né, logo no início, de empresas que estão trabalhando fortemente com isso. E essa é a visão que a gente tem cada dia mais, né? Startups aqui no mercado, colocando RPAs para funcionar, colocando máquinas robustas, né, máquinas parrudas para conseguir fazer todos os desenvolvimentos necessários. E, às vezes, a gente não tem esse suporte dentro de casa, né?
Às vezes, dentro de casa, a gente não tem uma máquina que consiga suportar aqueles arquivos, a gente fica sem fazer a análise crítica necessária, né, do processo, que é onde a gente mais sofre. Por quê? Se a gente não faz, né, a análise crítica necessária, gente, é aquele elefante branco dentro da sala, né? A gente está ali fazendo todos os trabalhos no automático, a gente está ali seguindo com todos os nossos afazeres, né, diários, com todas as nossas apurações, os nossos cálculos, montando vários suportes e tudo mais. Só que, e a parte importante do nosso trabalho? E a parte da análise crítica que a gente precisa desenvolver? A análise crítica que a gente precisa que o nosso time da operação também faça. Isso não está acontecendo. Por quê? Por conta desse tanto de manualidade que a gente tem, por conta desse tanto de papel de trabalho que a gente precisa desenvolver, precisa elaborar, e às vezes a gente não tem noção disso, a gente não sabe o quanto que isso daí é moroso para a equipe, e o quanto que a gente também acaba pagando pato por isso, né? Isso daí a gente acaba sofrendo também. Então, é muito importante a gente pensar se tudo isso daí também a gente não consegue apoiar de alguma forma, né? Nós, como líderes, como gestores desse pessoal, a gente também precisa dar esse tipo de apoio, né? Nós precisamos ter também essa visão do outro lado da mesa. E quando eu falo, gente, de análise crítica, é muito mais do que pegar um simples, né, papel de trabalho e transformar ele num RPA. Não, não. Isso daí eu acho que é a coisa mais simples, né? Por quê? A partir do momento que a gente começa a fazer isso, a gente sai da nossa zona de conforto. Porque se eu incorria, um exemplo, tá, gente? 3, 4 dias para fazer determinada atividade, que agora eu vou levar 3, 4 horas, eu tenho muito mais tempo para avaliar todo aquele resultado que foi gerado. Eu consigo olhar todos os nossos cálculos, eu consigo ver todos os nossos desenvolvimentos, tudo que foi feito, aquele resultado que foi trazido, né, para ver se de fato faz sentido. Eu consigo analisar criticamente todo aquele processo. Eu consigo fazer isso. Coisa que antes eu não conseguia porque eu ficava o tempo inteiro desenvolvendo, pensando nos papéis de trabalho, ali focado em trabalho manual, trabalhando ali no Excel, esperando a máquina rodar. Quantas vezes a gente já não parou, ficou esperando ali a máquina carregar, ficar, né, rodando aquele círculozinho que fica pensando vários minutos, né? E que a gente poderia estar ali direcionado para uma análise crítica. Isso é muito importante. Então, a partir do momento que a gente tem isso, que a gente consegue ter esse tempo, a gente consegue, né, olhar 360. E aí a gente consegue sair da nossa zona de conforto para ver se faz sentido aquele processo, se está certo o que eu estou fazendo, se aquilo de fato está sendo calculado corretamente, se faz sentido, se não faz, enfim, e levar tudo isso para discussão, né? Porque não basta eu simplesmente gerar, né, papéis de trabalho, não basta eu gerar cálculos, eu preciso gerar isso para quê? Para uma tomada de decisão, né? Então todo o trabalho que a gente faz, ele nada mais é do que um trabalho para uma tomada de decisão. Por isso que a gente precisa sair da nossa zona de conforto. E aí, a gente tem que, de fato, entender o que precisa ser feito. Porque é exatamente o que eu estava falando para vocês. Se a gente pega a demanda da forma que vem, da forma que a gente entende e sai fazendo, quantas coisas não vão ficar para trás, quantas coisas a gente não vai ter um retrabalho de ter que montar tudo de novo, de fazer tudo de novo porque a gente não entendeu direito ou porque a gente não recebeu a mensagem da forma apropriada. E essas coisas mudam, essas coisas impactam, porque daí vão mais dias, vão mais horas, é o pessoal de novo que poderia estar desenvolvendo ou trabalhando ou pensando em outras coisas e está ali focado no mesmo. E por isso, gente, é importante a gente começar a pensar, né, nessa metodologia ágil, que todo mundo fala, né, que hoje é moda, né, a gente costuma falar que é moda, todo mundo costuma falar, mas é uma moda que veio para ficar. Por quê? Essa forma de metodologia ágil, gente, nada mais é do que você pegar, né, assim, né, numa forma geral, é você tentar dividir toda aquela tua entrega que você precisa fazer em pequenos entregáveis para você começar a gerar valor. Então, um trabalho que eu demoraria dias para fazer, um projeto que eu levaria semanas, meses para fazer a entrega, o que eu tenho agora? Eu não consigo dividir, que são aqueles famosos MVPs, né? Eu não consigo dividir em MVPs para começar a gerar valor nos meus entregáveis. Eu não consigo entregar semana a semana alguma partezinha daquele projeto, né, daquele desenvolvimento,
para começar a ter valor, para começar a ter algum tipo de análise crítica, de fato, para ter uma decisão a ser tomada, eu consigo fazer isso. Então, é muito importante a gente pensar e fazer essas avaliações, né, do todo em pequenas entregas. Eu costumo falar que a gente precisa fatiar o pão, né? Eu ouvi isso uma vez de um colega meu do TI e faz muito sentido, né? A gente precisa fatiar o pão. Muitas das vezes a gente tem um trabalho gigantesco, a gente tem uma entrega enorme, a gente precisa fatiar. Vamos fazer uma entrega, daqui 2 semanas a gente tem outra e assim vai, porque se a gente foca no todo, a todo momento, a gente vai ficar patinando. A gente vai demorar dias, meses, semanas para fazer uma entrega, para começar a gerar algum tipo de valor. Isso é muito importante. E aí, também é importante o quê? A gente aperfeiçoar os nossos processos, gente, de forma que a gente consiga entender, não só nós, né, líderes e gestores, mas também o pessoal da operação, enfim, né, o time como um todo, que não é porque eu estou automatizando, porque eu estou digitalizando tudo isso, que eu vou ter necessariamente uma substituição completa do nosso time, né? Eu não estou falando que a gente vai substituir 100% de todas as pessoas pelos processos automatizados, por RPAs, enfim, né? Porque aquele time que está lá, eles precisam fazer algumas análises críticas. Alguém precisa ensinar o robô em como ele precisa funcionar, o que ele precisa fazer. O robô ele não consegue pensar sozinho, ele precisa que alguém ensine. E esse alguém que ensina é o alguém que vai falar qual é a análise crítica que ele vai precisar fazer. Então é muito importante que a gente entenda isso também, que por mais automatizado que seja, né, o processo, a gente ainda vai precisar do pessoal, a gente precisa sim de apoio, a gente precisa que essas análises críticas sejam feitas. Isso é muito importante. E aí, gente, sabendo disso, a gente vai para o nosso senso de responsabilização. O que eu quero dizer, gente, com o nosso senso de responsabilização? Eu estou querendo dizer que o time como um todo precisa se sentir pertencente. A equipe, ela precisa se sentir dona do processo. A equipe, ela precisa entender que ela não está ali só executando o processo, né? Ela precisa se sentir dona daquilo, né? O senso de dono, né? O senso de pertencimento é uma coisa extremamente importante nos dias de hoje. Porque aquilo, né? Ninguém cuida do que é seu como você mesmo. Então, se você não faz isso, né, se você não tem esse sentimento, como que você vai desenvolver o bom trabalho? Como que você vai desenvolver um bom dia a dia? Você não vai conseguir fazer isso. Então, é muito importante esse senso de responsabilização. E quando a gente faz isso, a gente começa a pensar o quê? De novo, nas nossas análises críticas. Porque a partir do momento que a pessoa se sente dona do processo, ela entende que a análise crítica que ela vai fazer é extremamente importante. A análise crítica que ela vai fazer vai gerar algum resultado, vai gerar algum valor, vai ser levada para alguma tomada de decisão. O time precisa se sentir pertencente. É importante que o time tenha autonomia, né? Assim como nós, né? Da mesma forma que nós temos, né? O pessoal também precisa ter autonomia, eles precisam conseguir se sentir donos daquilo e ter autonomia para criticar, para gerar dúvida, para questionar. Isso é extremamente importante, porque quanto mais dono da operação, quanto mais autonomia as pessoas têm, mais elas vão querer entender do processo, mais elas vão querer melhorar, mais elas vão querer que aquilo que elas têm, algum tipo de manualidade, mais elas vão querer tirar aquela dor do processo, né? Então, aquela dor existente, eles vão olhar e falar assim, não, eu não quero mais isso. Como que eu melhoro? O que eu faço para contribuir? O que eu faço para ajudar, para colaborar com o meu colega? Como que eu consigo fazer? Então, a autonomia é muito importante. E aí, gente, a gente vai logo para curiosidade. Por quê? Quando a gente fala de curiosidade, é justamente por conta disso. Quanto mais autonomia eu tenho, quanto mais análise crítica eu faço, mais curiosa eu fico para entender o que está acontecendo. Eu começo a buscar o porquê que aquilo acontece. Eu começo a buscar o motivo de todo aquele problema estar acontecendo até hoje, né? E às vezes é aquilo que eu comentei com vocês logo no início. Muitas das vezes o pessoal está tão focado, né, no trabalho do dia a dia, naqueles trabalhos manuais, que o que a gente faz? Passa o elefantão branco ali dentro da sala, a gente não vê, a análise crítica vai embora, a gente não vê nada,
os cálculos ficam por si, né, e a gente não entende, né, não sabe o que está acontecendo. Depois de um ano, né, chega a auditoria ou chega o físico questionando, a gente fala: "Nossa, gente, como que eu não vi isso?". Pois é aquele elefante branco que estava dentro da sala, que a gente não teve tempo de analisar, porque eu não tinha tempo de fazer a análise crítica correta, eu não conseguia ter autonomia para ver aquilo ali, eu não podia ter o mínimo de curiosidade que eu gostaria de ter, né. E às vezes não é por má vontade, às vezes é por falta de tempo mesmo. E aí, sabendo disso, o que que é importante? Não só levantar os problemas, né, mas a gente ter que entender o problema, tentar entender, aprender com o erro e buscar a solução. Então, assim, eu identifiquei qual é o problema? Ótimo, vamos buscar a solução. Buscamos a solução, a gente fez 1, 2, 3 tentativas até dar certo. Ótimo, a gente achou, chegou no resultado na terceira, quarta tentativa, maravilha, a gente já sabe como vai funcionar daqui em diante. Então é muito importante, né, pensarmos que nessa problemática toda que a gente consegue identificar, a gente não pode simplesmente levantar a mão, apontar o dedo para o problema e falar que ele existe. Não, a gente precisa entender o porquê, buscar a resposta, aprender com o erro de tudo isso daí. E ser inconformado, gente, com o processo. Isso é uma das coisas que eu mais tenho, né, para mim, porque se a gente fica sempre acostumado com o processo da forma que ele é, da forma que ele funciona, eu vou deixar passar um monte de coisa. Eu vou continuar fazendo o mesmo beabá, eu vou continuar fazendo a mesma tratativa por todo o período, eu não vou ver nada, né, de diferente, eu não vou conseguir ter nenhuma ideia nova. Então, o inconformismo, ele é muito importante por conta disso, a gente precisa entender o porquê que aquilo acontece e ficar inconformado. Poxa, mas onde eu consigo melhorar? É na minha área? É na área vizinha? Quem que consegue apoiar, né? Eu, do tributário, tenho relacionamento com várias outras áreas. Então eu me relaciono com o time de compras, com a contabilidade, com a logística, com vários outros departamentos. Poxa, eu tenho algum processo da logística que interfere aqui. Vamos sentar com o pessoal da logística, vamos ver o que que a gente consegue mudar, vamos ver o que que a gente consegue apoiar tanto o nosso time quanto o deles. Eu tenho algum processo com o time de compras, vamos sentar com o pessoal, vamos colocar todo mundo numa salinha para pensar, né? Ser inconformado com o processo, gente, é isso, é a gente pensar um pouquinho fora, do nosso processo, do nosso dia a dia e tentar buscar todas essas soluções. E ter equipes diversas, né, era o que eu estava comentando com vocês um pouquinho no início, justamente por isso. Hoje, na equipe de projetos, né, que eu atuo, a gente tem pessoas formadas em diversos segmentos, né, e a gente tem muito contato com o time de TI. Então eu, como projeto, tenho contato com o pessoal da operação, contato com o TI e contato com todas as áreas da empresa. É impressionante como que para um determinado problema surgem diferentes ideias, surgem diferentes modos de solução para aquela mesma problemática, porque vieram de pessoas diferentes, com mentalidades diferentes, e isso é incrível. Por quê? Quanto mais a gente interage com as pessoas, mais a gente chega numa solução que todo mundo participa, que todo mundo está junto e todo mundo quer fazer acontecer. Isso é sensacional, gente. O resultado que a gente tem com isso é muito bom, é muito importante. E por último, gente, é a nossa qualificação constante. Não basta, né? Eu lembro que eu vi uma vez no LinkedIn e eu achei até o máximo, né, essa frase, aquilo que não basta, eu não lembro direito, né, como é que estava escrito, mas não basta ter formação, é importante a gente ter as manhas. Era alguma coisa assim, eu não lembro. Muito provavelmente quase todo mundo viu, né, que bombou, né, no LinkedIn. E, de fato, é muito importante você saber, você ter a manha do processo, você conhecer as equipes, você saber com quem você fala, a área que você vai ter que procurar, quem são as pessoas, mas é importante, gente, sim, a gente ter a nossa qualificação constante, a gente ter um aprendizado contínuo, a gente ter todos esses estudos, porque tudo que a gente está aprendendo hoje, daqui 2 dias já caiu por terra, já está desatualizado. A gente está numa evolução tecnológica gigantesca. A gente viu isso com a pandemia, né? A gente não precisa ir muito longe. Nessa pandemia, né, surgiram várias pesquisas falando que em 6 meses a gente evoluiu coisa que faríamos em 10 anos. Então, é extremamente importante, sim, nós temos a nossa qualificação constante, a gente ir atrás, buscar conhecimento, estudar, isso é muito importante. E aí, gente, aqui finalizando com vocês, transformação digital
né, nada mais é do que uma forma de operar as atividades que hoje são existentes, de um modo tecnológico, de um modo eficiente, e principalmente saber que a nossa equipe pode ajudar, que a nossa equipe está ali, eles precisam sim do nosso apoio, eles querem sim ajudar, eles querem sim fazer o melhor. A gente às vezes só precisa dar esse empurrãozinho, a gente só precisa ter essa visão como um todo, né? Visão como uma equipe completa, isso é muito importante. Então, é muito importante a gente ter isso em mente e saber que está todo mundo trabalhando para um único caminho, para um único resultado, para ter uma melhoria no processo constante. Tá bom? Gente, era isso. Minha apresentação fica aqui com vocês. Acho que depois disponibiliza, né? Se eu não me engano, o PowerPoint para vocês. Muito obrigada. Aqui está o meu contato. Se vocês depois quiserem, acho que é mais fácil para vocês, né, que estão aí, depois me adicionarem no LinkedIn, meu telefone está aqui, meu e-mail também. Qualquer coisa, estou à disposição para aprender junto, para trocar ideia, para trocar figurinha, né? E isso daí é uma coisa que eu sempre falo para o meu time, né? A gente não pode guardar conhecimento, né? Eu acho que, por menor que seja, a gente precisa, sim, compartilhar, falar para o próximo, porque às vezes uma coisa que a gente tem na nossa cabeça que para nós é coisa simples, para outra pessoa pode fazer muita diferença. Isso é uma coisa que eu sempre tive para mim, sempre tentei passar. Então, fica aqui a minha mensagem para vocês, fica aqui um pouquinho do meu, da minha passagem, né, por esse mundão corporativo. E é isso, tá bom, gente? Obrigada.